O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu prestar contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tinha com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu pagarei tudo. Diante disso, o Senhor teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esse discurso, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judeia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês que estão aqui podem, por gentileza, se assentar? Então, meus irmãos e irmãs, estamos diante de uma das páginas mais desafiadoras de ser vividas de todo o Evangelho. A página do perdão, da necessidade de perdoar. Perdão não é esquecer algo que foi feito, preciso logo de cara dizer isso. Perdão é um modo de cicatrizar o coração das feridas que nos causaram. É como uma cicatriz espiritual, né? Todo mundo, eu acho que quase todo mundo, tem alguma cicatriz no corpo da vida, porque levou um tombo quando era criança, cortou. Eu então não podia sair correndo, porque eu sentava a cabeça, tem um monte de cicatriz aqui nos supercílios. Mas a cicatriz, uma vez que ela é formada, até que cicatrize dói, né? Às vezes infecciona, tem que tirar o pus. O Everson, que é enfermeiro, sabe melhor do que isso. Aí depois dá aquela casquinha, depois que a casquinha cai, tá a cicatriz. Fica uma marca. Mas aquela marca não dói, é resistente, não acontece nada. Você pode apertar lá, às vezes é um corte profundo que precisa até de dar ponto. Você pode depois apertar para machucar de novo, só se cortar de novo. O perdão é mais ou menos assim. Tem gente que acha que quando vai dar perdão vai esquecer tudo que o outro fez. Não, não esquece. Mas o perdão faz com que nós não olhemos o outro a partir da culpa. Faz com que a gente não grave no nosso coração sentimentos que vão nos matando
porque nos ferem e vai fazendo com que a gente vai perdendo pouco a pouco a energia, a vida. O perdão é um mecanismo de autorreconciliação consigo e com os outros. Eu não sei o que aconteceu, mas provavelmente aconteceu alguma coisa, porque Pedro não ia fazer essa pergunta para Jesus se nada tivesse acontecido com ele. Aqui é o padre viajando na batatinha, me perdoem. Provavelmente deve ter sido um dos outros 11 que estava com Pedro, que falou alguma coisa que Pedro não gostou, que fez algo que Pedro se sentiu ofendido. E aí Pedro vira para Jesus e fala algo até bonito, né? Jesus, quantas vezes que eu tenho que perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Ah, gente, se nós conseguíssemos perdoar 7 vezes a mesma pessoa, hein? Tem gente que na primeira já chutou o pau da barraca. Mal dá uma segunda chance, né, Gorete? Quanto mais 7 vezes. Eu acho que Pedro foi assim, felizinho. Agora eu acertei a resposta, não vai puxar minha orelha. E Jesus disse, não, Pedro, você não tem que perdoar 7 vezes. Você tem que perdoar 70 vezes 7. O número Jesus hiperboliza justamente para dizer, nós não temos o direito de não dar perdão a quem nos pede perdão. Nós não temos o direito de guardar no nosso coração raiva, ressentimento, rancor. Não porque o outro mereça perdão, mas nós perdoamos por causa do céu. É por isso que Jesus logo diz, perdoa 70 vezes 7, porque o reino dos céus é... Vejam, aqui está a diferença. Nós perdoamos porque cremos no céu. Nós damos perdão a quem nos ofendeu, porque fizemos uma experiência com a misericórdia de Deus. Nós perdoamos porque queremos esta vida em comunhão com Ele e entendemos que nesse mundo, como vai dizer São Paulo, somos estrangeiros, somos cidadãos do infinito e aqui estamos de passagem. E no céu não há espaço para a falta de perdão. E aí Jesus conta esta parábola, a parábola do empregado que devia uma fortuna ao patrão. Como que o empregado não tinha dinheiro para pagar, ele foi com muita humildade e ao mesmo tempo com muita sinceridade e pediu, olha, dá um prazo que eu vou pagar. Aqui tem uma lógica contraditória à lógica do reino de Deus. Olha, como não tinha com que pagar, o patrão perdoou a dívida. Desculpe, vou abrir um parênteses. Onde que em sã consciência, no nosso mundo, isso existe? Se a gente não tem como pagar, meu filho, eles fazem arrancar até os nossos olhos para pagar. O mundo é assim. Se eu devo, eu tenho que pagar. Mas olha, Deus sabe de fato. O patrão aqui no caso é Deus, é a figura de Deus. O dono da nossa vida. O que nos chamou para trabalhar na vinha dele, por isso é o patrão. E aí, ele sabe o que de fato nós temos condições. Vendo que a gente não tem condições, ele perdoa a nossa dívida. Mas o que o rapazinho fez? Acabou de ser perdoado de uma dívida incomensurável. Porque aqui estava sendo proposta vender ele, a esposa, a casa, tudo que tinha, para pagar parte da dívida. Imagina o tanto que esse cara não estava devendo. Só que ele viu um outro lá, um colega seu de trabalho, que devia só uma mixariazinha para ele, 100 moedinhas. Pulou no pescoço do caboclo e falou assim, você não vai sair daqui enquanto você não me pagar. Como a notícia corre, ainda mais se for dentro de igreja, aí que a notícia corre mais rápido ainda. A notícia chegou no ouvido do patrão, chamou o servo e disse, você não deveria ter feito a mesma coisa com aquele rapaz que eu fiz com você? E aqui eu me recordo, fica até para quem gosta de estudar, ler, a indicação da teologia de Santo Anselmo no seu livro, Por que Deus se fez homem? Vou falar disso para vocês entenderem um pouquinho o porquê que Jesus fala disso.
Deus, na sua infinita misericórdia, criou-nos por amor, vai nos explicar Santo Anselmo. E Deus esperava que nós, seres humanos, correspondêssemos na gratuidade, na liberdade, a este amor. Só que nós contraímos uma espécie de dívida com Deus. Ele usa desta metáfora jurídica para a gente entender a ideia da redenção, para explicar por que Deus fez homem. Bom, qual que é esta dívida? A dívida é o nosso pecado. O pecado é uma ofensa a Deus. Mas vejam, uma ofensa feita de um homem para o outro homem pode ser reparada, porque está entre iguais, não é? Um homem com outro homem. Uma ofensa de um animal ao ser humano pode ser reparada, porque o homem, se fere um animal, sendo o homem maior, perdão, é o contrário, né? Um homem que fere um animal pode reparar, porque o homem é maior do que um animal. Entendem? Ele tem condições de reparar o mal que ele fez com o animal. Mas e uma ofensa da humanidade com Deus? Há um abismo entre a divindade e a humanidade. Por isso é meio que uma dívida incomensurável. Vejam, por mais que para pagar essa dívida o homem falasse assim, o ser humano falasse assim, eu vou ser bom, não é o bastante, porque ser bom era obrigação nossa, não é? Ainda que a gente falasse assim, agora eu vou ser virtuoso, não é o bastante. Eu estou cumprindo, vamos dizer assim, a meta, mas ainda tem o que está aqui, o multo, a dívida, que não vai ser paga. Deus, porque ama a humanidade, sabe que esta relação, vamos dizer assim, quase contratual, de um homem com a divindade, precisa do auxílio. Porque no que é humano, nós damos conta, mas no que é divino, foge de nós, porque não somos deuses. Por isso, para perdoar essa dívida, Deus mesmo se fez homem. A divindade assume a humanidade, para que agora um homem que é Deus e um Deus que é homem, nós possamos ter condições de pagar essa dívida. Ele nos perdoou uma dívida eterna na cruz. Por isso nós não temos o direito de ficar apegado a picuinhas pequenas. Porque, meu irmão e minha irmã, a graça da cruz nos devolveu uma vida imerecida, a vida no céu. Quem de nós pode dar o céu para alguém? Quem de nós, em sã consciência, pode dar a vida e vida em plenitude para alguém? O que nós fizemos contra Deus, merecíamos uma punição eterna. E aí, meu filho, me desculpe a franqueza do padre, não tem pecadão e pecadinho não. Todo pecado é uma ofensa ao coração de Deus. E na cruz fomos perdoados de modo absoluto e definitivo. Ali há a união, o perdão de toda a dívida. Porque somos bons? Não. Porque Deus nos ama. E aí está. Se dissermos que somos cristãos, que amamos Jesus, que amamos a Deus, não tem como fazermos diferente. Porque de graça recebemos, de graça também devemos dar. Perdoamos porque Ele nos perdoou por primeiro. Perdoamos porque vindo a este altar a gente experimenta cada dia a graça de um Deus que nos dá a oportunidade de fazer diferente. É por isso que não é 7 vezes, não é 10 vezes, é quantas vezes for necessário. Porque Deus não olha o que nós merecemos. Ele olha, de fato, o quanto nós podemos ser se estivermos juntos dele. Aí Jesus nos recorda um pouco o que ele nos ensina no Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, da mesma maneira que perdoamos a quem nos ofendeu. Fácil não é, mas nós já recebemos um exemplo, e esse exemplo nos incentiva. Por isso, meu irmão e irmã, termino dizendo, só é capaz de dar perdão quem tem consciência do quanto ofende o coração de Deus com os próprios pecados.
Só é capaz de amar o outro quem tem consciência que de si mesmo nós não merecíamos por nós mesmos amor. Nós somos, me desculpe a franqueza, diante de Deus, miseráveis indigentes. Mas Ele, que nos perdoa toda dívida e nos oferece dignidade, pede de nós apenas uma coisa: que quando alguém, por maior que na nossa compreensão possa ser a ofensa que ele tenha feito, não se compara minimamente às nossas ofensas ao coração de Deus. E quando esse alguém nos ofender, Ele espera que nós só façamos uma coisa: que por entender como funciona o céu, e por querer o céu acima de todas as coisas, façamos também nós como Ele fez. Liberemos perdão, liberemos gratuitamente o nosso amor, para que a partir de nós, o outro lembre-se de Deus e possa também ser salvo. Mas, padre, isso parece que é, vamos dizer assim, injusto. Depende do que nós chamamos de justiça. Porque não há pecado que não foi perdoado na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há ofensa alguma que nós possamos sofrer que possa parecer minimamente àquilo que Deus sofreu por amor a mim e a você na cruz. Por isso, meu irmão e irmã, se nós nos sentimos, e aqui eu preciso dizer uma outra coisinha antes de encerrar, se nós nos sentimos feridos, se nós nos sentimos desconfortáveis, graças a Deus que o sentimos, porque a gente ainda é capaz de valorar as coisas, mas nos recordamos que nas ofensas que os outros nos fazem, primeiro Deus nos oferece a oportunidade de associar a ofensa que sofremos, a dor que sentimos, a ofensa que ele sofre, a dor que ele sentiu. O mistério da união amorosa da nossa vida à vida de Deus. Mas aí também Deus nos dá a oportunidade de provar, de testemunhar que queremos o reino dos céus e somos concidadãos do santo, fazendo com aquele que nos ofende da mesma maneira como ele fez conosco, dando gratuitamente o seu perdão para a vida nossa e para a vida do mundo. Sejamos como Deus, abramos o nosso coração ao perdão e vivamos uma vida que nos faça alcançar o reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com confiança, amados irmãos e irmãs, fiquemos de pé e apresentemos ao Senhor nosso Deus as nossas preces. A cada prece responderemos: atendei-nos, Senhor.